Trilhas da Redenção. Segunda parte, no Brasil. Colheita inesperada. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 20 e 21. Capítulo 5, parte A. Havia passado mais de um mês que Leopoldo desencarnara, ou seja, saíra da carne, mas não da vida. Como se despertasse de longo desmaio, aos poucos tomava consciência de si mesmo. Confuso, contemplou Anita e a viu chorar. As lágrimas acompanhavam doces palavras em suave murmúrio. Ele aproximou e a abraçou, dizendo: por que fala meu nome e chora? Veja, estou aqui. Diante do silêncio da esposa, inclinou sobre o que identificou ser uma lápide e leu: Leopoldo Lira Brandão. Recuou assombrado. Estava morto. Tentou rememorar os últimos acontecimentos e apenas retinha na memória o momento em que fora cometido de forte dor no peito e mergulhara na escuridão. Despertara. Vagou, perdido em denso nevoeiro, até que exausto encontrou seu lar. O primeiro impulso foi falar com a esposa. Rogou-lhe a presença de um médico e, de forma incompreensível, recebeu apenas o silêncio. Nos últimos dias, quantas vezes falara com os familiares sem obter resposta? Nem os escravos obedeciam às suas ordens. Voltou a olhar a lápide, releu nome e sobrenome. Não havia equívoco. Embora fosse estarrecedora a realidade, ali estava simbolizada naquele túmulo. Forçou a si mesmo a acreditar, incutindo em seu próprio íntimo que jamais fugira da verdade e a morte não o faria fraquejar. Ouviu as preces de Anita e chorou. Sentia pena de si mesmo. Reconhecia que a vida continuava, mas jamais estivera tão só. O que seria dele sem a convivência com a esposa e os filhos? E como eles viveriam sem ele? Observou que fora atendido em seu desejo. O seu corpo repousava ali na fazenda e não em um cemitério lúgubre. Comovido, observou que o carinho da esposa transformara o lugar em um pequeno jardim. Acompanhou-a de volta ao solar. Olhou em volta e avistou os escravos e colonos trabalhando. Então ele morrera e tudo prosseguia como se nada tivesse acontecido. Havia alcançado a soleira da porta principal quando ouviu gritos. Barão, vem aqui, vamos ver se continua valente sem esconder-se atrás dos capatazes. Leopoldo se assustou com o bando de escravos revoltados, gritando xingamentos e prometendo vingança. Reconheceu algum deles. Cada vez mais aturdido, os identificou. Sabia que todos, assim como ele, haviam atravessado os portais da morte. Roupas rotas, cabelos eriçados e olhar esgazeado lhes davam aparência de loucos miseráveis. Juca, o filho de Zefina, que havia vendido ao coronel Bevenides, parecia ser o líder. Vejo que me reconheceu, Juca gritava e gargalhava diante do espanto de Leopoldo. Agora, a questão é entre nós. Nada de peões para protegê-lo. Um morto não tem mais posses, nem poder, nem título, barão. Pronunciou a última palavra com escárnio. Leopoldo, repleto dos condicionamentos mentais de toda uma vida, recordou a si mesmo a sua condição de proprietário de tudo que ali se encontrava, inclusive dos escravos que estavam mortos, mas não alforriados,
e decidiu que não trocaria insultos com a criatura insolente. Não o faria em um momento em que a prioridade era proteger os seus. Se havia um bando de inimigos, talvez encontrasse algum simpatizante à sua causa. Tudo faria para regimentar um grupo que protegesse a esposa e os filhos. Observou em volta da casa grande. Havia branda claridade, como se um grande círculo de luz a circundasse. Tal fato era inexplicável para ele, porém, ao buscar uma justificativa para a ocorrência, imediatamente a figura amorável do filho lhe veio à mente. Recordou que ele era bondoso com todos, gostava de estudar a personalidade de Jesus, era feito às orações diárias. Considerou que estas poderiam ser as explicações plausíveis para a misteriosa luminosidade. Ademais, sempre fora querido e respeitado pelos escravos. Ali vivia e talvez por isso eles não ousassem invadir a casa. Virou as costas aos revoltosos e acompanhou Anita, mas ainda conseguiu ouvir os últimos insultos. Barão, o confronto está apenas adiado. Cuidaremos de outros enquanto aguardamos sua vinda. Temos contas a acertar. Anita dirigiu-se nos aposentos do filho acamado. Leopoldo também adentrou ao quarto e assustou-se com a palidez de Pedro. Há quanto tempo estaria doente? Ao ouvir a mãe, perguntou como estava naquela manhã. Pedro respondeu: a febre desapareceu, mas depois de quase 6 semanas acamado, ainda continuo me sentindo fraco. Leopoldo assustou com o tempo mencionado. Mais de 1 mês. Longos dias em que ficara desacordado. Anita, sozinha, lidando com o filho doente e a fazenda sem ninguém para comandar. Nesse momento entrou Mário. Sempre fora seu melhor amigo, e Leopoldo sentiu-se satisfeito ao perceber que ainda podia contar com ele. Pedro, como está hoje? A febre passou, tio. Quero estar logo de pé. Esperemos que sim. Tenho coordenado as atividades como posso. Porém, tem decisões que preciso compartilhar com vocês para saber o direcionamento das tarefas. É impressionante o volume de trabalho que você e seu pai desenvolviam. Leopoldo era teimoso. Não me canso de pensar que, se tivesse atendido ao médico e reduzido a carga de trabalho, talvez se encontrasse aqui conosco, lamentou Anita. Desejando auxiliar a cunhada e o sobrinho a aceitar a ausência do irmão, Mário interpôs. Leopoldo construiu um império e poderia ter feito como muitos, apenas permanecer em seu gabinete, assistindo a tudo de uma dessas janelas, ou talvez residir no Rio de Janeiro. Mas sabemos que era um homem que gostava de ação e jamais seria feliz de outro modo. Agora, precisamos continuar a viver. Certamente, ele não gostaria de ver você e os meninos chorosos. Pedro lamentou com voz triste. Tenho sonhado com ele aqui na fazenda e preocupo-me. Papai era muito apegado a nós e ao trabalho. Sei que para ele esse momento é muito difícil. Mário retrucou. Pedro, reaja nos pensamentos que seu pai esteja sofrendo. Ele foi um bom homem, cumpridor de seus deveres, até sofreu com as críticas dos vizinhos devido à benevolência com que tratava os escravos. Foi bom filho, um irmão amigo, amou a esposa e os filhos, jamais deixou de honrar qualquer compromisso. Quantas missas mandou realizar aqui na fazenda, ocasiões em que até os escravos compareciam? Por que não estaria bem? Anita, embora sentisse imensamente a falta do esposo, lutava para não demonstrar sofrimento diante do filho, já tão fragilizado, e apenas assentiu.
Concordo com seu tio, meu filho. Na próxima semana, pedirei ao padre Antero que celebre mais uma missa em nome dele. Procure pensar em você e recobrar a saúde. Leopoldo acomodou-se no canto do quarto e lá ficou. Chorou de mansinho. Sentia-se traído ao ouvir a esposa e o irmão aconselhar ao filho esquecê-lo. Nos dias seguintes, Mário comandou as atividades rotineiras, enquanto Anita e Palmira revezavam junto do leito de Pedro. Elisa, a noiva do jovem, o visitava com frequência, sem que ele mostrasse algum progresso. Leopoldo, sensibilizado com o sofrimento do filho, agarrou-se a ele e assim permaneceu, sem atinar que sua própria angústia o prejudicava. Certa tarde em que Palmira orava ao pé do leito do rapaz, viu Leopoldo e continuou em prece, compadecida da aparência doentia do antigo patrão. Anita segurava um exemplar da Bíblia Sagrada aberta nas mãos. Sentada em uma poltrona, tentava ler. Sentia-se extenuada. Primeiramente o esposo a deixara, e agora o filho, tão jovem e saudável, lhe trazia tantas preocupações. Logo chegou Bento para oferecer ajuda. Viu que Pedro dormia e continuou em silêncio. Leopoldo reagiu com fúria ao ver o escravo dentro do quarto do filho, próximo à esposa que cochilava sentada, e sequer percebeu a presença dele. Com agilidade impressionante, saltou no pescoço do escravo, tentando arrastá-lo e exigindo que dali se retirasse. Palmira a tudo assistiu de olhos arregalados. Benzeu-se fazendo o sinal da cruz e sussurrou: "Valha-me Deus!" Bento, sem nada a ver, cambaleou. Sentiu-se atordoado e sem ar. "Vou sair e aguardar lá fora. De repente fiquei tonto." "Vá, meu filho, se precisar, chamarei você." Anita despertou com um som de vozes baixas e Bento saindo do quarto. Ele não entrava no solar. Ela sabia que, se o fizera, era devido a preocupações com Pedro. O filho o apreciava, e era pelo restabelecimento dele que tolerava tal proximidade. Palmira percebeu que Anita estava acordada e falou sem rodeios: "Sinhá, é preciso rezar para o barão. Ele está muito desorientado. Ainda não encontrou a paz. Eu já vi seu avô, o Dr. Miguel, ajudar muita gente. Ele é bom. Peça a ele para vir buscar o senhor Leopoldo." Anita sabia que Palmira enxergava os seres de outro mundo e afligiu-se por ele, sem saber ao certo como ajudá-lo. "Palmira, eu faria tudo ao meu alcance para auxiliar Leopoldo, mas pedir ao meu avô ou a quem quer que seja para levá-lo daqui sem a vontade dele, isso eu não posso. Essa casa será sempre nossa, minha e dele." Palmira viu as feições contrariadas de Leopoldo e não se intimidou. "Ora, vou lhe falar com a confiança de quem ajudou seus filhos a vir ao mundo, e como alguém que sofre ao ver esse menino definhando. O barão agora vive a vida dos espíritos e não precisa desta casa. Percebo que a baronesa ainda não compreendeu a gravidade do que estou tentando dizer. Eu o vejo aí abraçado ao menino Pedro, e mesmo sem querer, passa a ele todas essas sensações ruins. Se o barão não for embora, os dois continuarão a sofrer cada vez mais." "Meu Deus, o que fazer?" lamentou Anita. "Pedro acordou com sede e, após ser atendido, confidenciou à mãe. O médico nada encontrou em mim que justificasse estar doente. Preciso de ânimo para trabalhar. Creio que a falta de papai contribui muitíssimo para que ficasse nesse estado lastimável." Anita preferiu nada dizer, porém a mente divagava,
tentando encontrar uma resposta. Como poderia enxotar Leopoldo sem ferir a si própria? Se ele precisava de auxílio, como virar-lhe as costas? Em contrapartida, tudo faria para ver o seu filho bem. Lágrimas incontidas escorreram pelo rosto abatido. Leopoldo ouviu acabrunhado, pois confiava na opinião de Palmira. Ela ouvira e percebera que ele não estava nada bem. As lágrimas da esposa o tornavam mais aflito. Angustiado, refletia que jamais desejaria que o filho sofresse qualquer mal. Necessitava que ele estivesse forte, pois em sua ausência confiava que ele cuidaria de tudo, especialmente da mãe e da irmã. Sentindo-se impotente para auxiliar e sem forças para afastar-se totalmente, resolveu sair e instalar em um dos quartos vazios. Apalpou-se e sentiu o corpo espiritual em tudo semelhante ao físico. Porém, havia notado que este era muito sensível aos pensamentos. Ao lembrar-se dos instantes finais das dores no peito, pioravam muito, trazendo atrozes fraquezas e mal-estar. Assim, passou a evitar recordações sobre doença.